Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos agora para mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Na última aula havíamos parado ainda dentro da temática dos direitos fundamentais. Estávamos no item 7.2.5, Direitos Fundamentais de Participação. Aqui as notas, né? Como sempre, a sistemática é ler as notas, em seguida tecer breves comentários. Garantir a participação dos cidadãos na formação da vontade do país, direitos políticos. Então, o direito fundamental de participação é, em última análise, o direito de influir nos destinos do Estado, né? Seja participando como um eleitor, né? Escolhendo, né? Ou seja, atuando efetivamente como um dirigente estatal, como um ator ali da ação estatal, como um governante, né? Como um eleito. A dimensão aí seria a dimensão passiva e ativa dos direitos políticos. Né? A dimensão ativa, votar, grosso modo, e dimensão passiva, ser votado. 7.2.6 Índole ambivalente de vários direitos fundamentais. Conteúdo prestacional em direitos de defesa e vice-versa. Por exemplo, não supressão normativa e ações efetivas de segurança para garantir o direito à vida. Por exemplo, em princípio, uma prestação normativa, né, quando o Estado assegura juridicamente um direito a uma pessoa, isso é em si mesmo um direito prestacional de natureza jurídica, independentemente da concretização material daquele direito que está disposto. A mera positivação do direito já é uma prestação jurídica. Então, uma vez efetivada essa prestação jurídica, surge também para o Estado o dever de não suprimir aquela prestação jurídica, que se dá notadamente pela garantia do direito adquirido. Né? Então, há dentro do direito prestacional uma dimensão do direito de defesa. Né? Ex post factum, há a prestação do direito de prestação jurídica. E, por outro lado, os direitos de defesa, que são, por excelência, direitos de abstenção do Estado, de não intervir. Né? Então, aqui no exemplo da questão da segurança, o direito do Estado não macular a segurança do sujeito, não suprimir a vida dele, não violentá-lo, tem, por outro lado, uma dimensão positiva no sentido de garantir medidas para que outras pessoas também não violentem esse direito à vida do sujeito. Quer dizer, o direito à vida ele não é somente oponível ao Estado, né, mas oponível também a um particular em face do outro, e quem tem um dever de agir para garantir essa oponibilidade em face do outro, no primeiro plano, né, temos a legítima defesa, etc, etc. Mas no primeiro plano é também o Estado. Então, quando o Estado age com medidas de segurança, por exemplo, construção de um presídio, edição de leis penais, funcionamento da justiça penal, ele está agindo para resguardar, em última análise, dentre outras coisas, né, o direito à vida do cidadão. 8. Dimensão subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais. Subjetiva, possibilidade de invocação pelo sujeito concreto. Possibilidade de invocação pelo sujeito concreto. Incorporação, na verdade, ao seu patrimônio jurídico. Poder da vontade ilícito, pretensão, mais chancela estatal. Então, aqui é basicamente a definição de direito subjetivo, né, que é quando aquele direito objetivo positivado, que está posto abstratamente no ordenamento jurídico, quando ele é invocado por um sujeito concreto, real, numa situação real, ou quando ele é passível de ser invocado pelo sujeito, ele é denominado direito subjetivo, né, uma vez que quando ele se incorpora ao patrimônio jurídico do sujeito e é passível de ser exigível em juízo, né, ou perante a administração pública, ou perante quem quer que seja, mas em última instância, se nenhum meio for efetivo, ele pode recorrer a juízo com base nesse direito subjetivo fundado no direito objetivo abstratamente posto no ordenamento jurídico. Seria a conjugação, então, do poder da vontade lícito, quer dizer, eu quero exercer esse determinado direito, eu quero isso,
né? E isso, né, no caso esse direito, ser chancelado pelo Estado, quer dizer, ser ratificado pelo Estado, ser garantido pelo Estado, ter a chancela estatal. Dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Norma jurídica abstrata positiva. Repercussão sistêmica no ordenamento. Preceito basilar. Dever de edição de normas que protejam esses direitos fundamentais. Normas de direito penal para proteger a vida. Dever dos órgãos jurídicos. Então, numa dimensão positiva, vamos dizer, repercute internamente no ordenamento jurídico, né? Você tem ali, por exemplo, o direito fundamental à vida. Então, isso necessariamente obriga o Estado a editar normas que confiram eficácia à proteção desse direito, né? Como, por exemplo, as normas de direito penal que protegem a vida, né? Quer dizer, a norma de direito fundamental ela vai se irradiar pelo ordenamento jurídico e vai provocar a edição de novas normas e de meios de garantia e de efetivação do direito fundamental que está ali posto. 9. Direitos e garantias. A garantia ela teria um caráter instrumental em relação ao direito, né? Possibilidade de exigir do Estado o respeito aos direitos. Bom, o direito está posto ali, mas se ele for desrespeitado, eu tenho uma garantia, quer dizer, um meio de assegurar que esse desrespeito não passe impune, né? Que esse desrespeito não prospere. Seria, por exemplo, ali a garantia, por exemplo, do mandado de segurança, da ação de habeas corpus. Bom, você tem direito à liberdade de locomoção. Se a sua liberdade de locomoção for violada por algum motivo, você tem uma garantia ali no instrumento de habeas corpus para que esse direito seu à liberdade seja efetivado, caso ele já tenha sido violado ou esteja na iminência de ser violado. O mandado de segurança é a mesma coisa. Se você tem uma pretensão legítima ali violada por ou na iminência de ser violada por uma autoridade estatal, você pode se valer do mandado de segurança como uma garantia à efetividade daquele direito, né? Tomar uma água aqui. Dez. Garantias institucionais. Garantias institucionais se relacionam à proteção de institutos jurídicos tidos como essenciais, isto é, que resguardam valores essenciais. Necessidade de preservação em face da ação erosiva do legislador. Por exemplo, direito à família, direito à autonomia da universidade, está ali no 226 da Constituição e no 207. Meus caras, uma nova prática didática. Eu vou passar doravante, sempre que for pertinente, fazer a leitura dos dispositivos que estão sendo aludidos aqui no nosso plano de notas. Aqui, um golezinho de café. Então, passar isso aqui para cá assim. Beleza. Eu desligo isso aqui, dá para ler? Fica ruim. Passar isso aqui para cá. Aí, meu amigo, agora sim. Agora achamos o ponto de equilíbrio aqui. Então, estava na Constituição, né? Vou abrir aqui a CF 88. Vou deixar em ponto de bala já isso aqui. 226. Beleza. Então, as garantias institucionais seriam garantias a institutos jurídicos, garantia de preservação da existência ou do núcleo fundamental
de determinados institutos jurídicos tidos por fundamentais pelo Constituinte. Quer dizer, então, positivada ali essa garantia a esse instituto, haveria em certa medida uma preservação ou uma espécie de defesa à ação erosiva do legislador, quer dizer, a ação do legislador no sentido de desconstituir ou de desfigurar ou de apagar esses institutos jurídicos tidos como essenciais, né? Ou essas instituições tidas como essenciais. No artigo 226, por exemplo, o caput consigna o seguinte: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então há um mandamento aqui para os órgãos estatais, os órgãos de elaboração legislativa, executivo e também o judiciário, no sentido de resguardar essa instituição. O artigo 207 caput. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Quer dizer, está garantindo aqui o respeito à esfera de autonomia da universidade, está proscrevendo uma intervenção estatal que vai de alguma maneira violar essa autonomia didático-científica, administrativa ou de gestão financeira e patrimonial das universidades. E está impondo uma obrigação às próprias universidades, que é de manter a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Quer dizer, não pode haver uma universidade que trabalhe só com pesquisa, que não tem o ensino, e etc, etc. 11. Outros direitos decorrentes do regime constitucional e de tratados. Menção expressa no artigo 5º. Vamos dar uma olhada no artigo 5º. Na verdade, no artigo 5º... Aqui, na verdade, é artigo 5º, parágrafo 2º. Deixa eu fazer esse acréscimo aqui. Artigo 5º, parágrafo 2º. Beleza. O artigo 5º, parágrafo 2º diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, necessariamente está abrindo o rol aqui de direitos e garantias fundamentais. Está dizendo, olha, os direitos tipificados aqui nessa Constituição, isso aqui não é um rol fechado, né? Isso aqui é um rol aberto, né? Admite a inclusão de outros, né, provenientes decorrentes de um próprio processo lógico-dedutivo do que já está contido na Constituição, ou que porventura estejam descritos em tratados internacionais subscritos pelo Brasil. Bom, há essa menção expressa, portanto, no artigo 5º, parágrafo 2º. E, bom, vou fazer apenas uma curta digressão aqui. Quer dizer, isso aqui que está disposto já estaria dado pela própria natureza dos direitos fundamentais, né? Mas essa menção aqui expressa no Código Escrita positiva é um reforço argumentativo, né, que pode ser invocado por um advogado, na prática, né, por um advogado, por um magistrado, na fundamentação ou na argumentação, né, para justamente tornar explícito, né, o que de alguma maneira já está implícito na própria natureza dos direitos fundamentais. Sistema aberto de direitos fundamentais. Fundamentalidade decorre da referência a posições ligadas ao valor da dignidade humana. Então, tudo que está em alguma medida ligado de forma mais direta à dignidade da pessoa humana é direito fundamental ontologicamente, né? Há normas materialmente fundamentais fora do catálogo da Constituição Federal. Quer dizer, justamente por isso há um sistema aberto aqui de direitos fundamentais.
A titularidade dos direitos fundamentais são, a princípio, todos os seres humanos, né? Como nós já vimos, há direitos fundamentais específicos de determinadas categorias pela própria natureza específica das categorias. Por exemplo, o direito à acessibilidade, né? Que é típico dos deficientes. O cara que tem 2 pernas, 2 braços, a estrutura física dele funcionando perfeitamente, não tem necessidade de invocar esse direito até uma rampa, né? Para acessar uma repartição pública ou algum outro local. Mas fora isso, em regra, todos os seres humanos, né, observados esses matizes da natureza específica de cada ser humano. 12.1. Direitos fundamentais e a pessoa jurídica. A pessoa jurídica também é sujeito também pode invocar os direitos fundamentais que sejam compatíveis com a sua natureza, né? E uma questão que sempre surge é a questão do dano moral à pessoa jurídica. Bom, a pessoa jurídica é uma abstração, uma criação jurídica, né? Não tem uma existência física, material concreta, você não pode pegar na pessoa jurídica, ela é um composto, né, de várias coisas, de acordo de vontades, ali de repente de bens materiais, do acervo patrimonial, de um estatuto, de um contrato social que estabelece objetivos, etc, etc. E aí surge a questão do dano moral, que a princípio, falar assim, moral é uma questão especificamente humana, né? Intrinsecamente, né, humana. Mas se usa aqui dano moral na seguinte perspectiva, né? Diz aqui nas minhas notas: dano moral sob uma perspectiva objetiva, externa. Por exemplo, você não pode alegar, a pessoa física, ela pode alegar que ela teve um abalo moral que a levou à depressão, que a levou a diversos problemas de ordem psiquiátrica interna, né, dela. Mas já o dano moral na perspectiva da pessoa jurídica tem sempre uma dimensão externa, da repercussão que aquilo vai ter perante perante o público, né, perante notadamente a clientela daquela pessoa jurídica, né? Por exemplo, uma empresa que, vamos dizer, tem uma matéria publicada sobre ela em um jornal, um veículo de mídia de grande repercussão, uma matéria falsa, né? Mas que leva a uma fuga de clientes, faz ela perder clientes, perder contratos, não é? Como é que você vai valorar isso aí? Houve um dano moral, um dano à imagem, o termo correto seria esse. Houve um dano à imagem da empresa, que a gente correntemente usa como a imagem da empresa, ou o nome, entre aspas, da empresa no sentido de imagem perante o público, né? E nessa perspectiva de imagem perante o público, pode-se falar em dano moral à pessoa jurídica, né? Que é o dano que é compatível com a natureza dela, né? É inaplicável, por conseguinte, por exemplo, o direito fundamental à ação de habeas corpus, né? A pessoa jurídica não vai ter a liberdade de locomoção dela restringida, né? Não tem como você pegar uma ideia, uma construção jurídica e botar dentro da cadeia, né, por exemplo. Bom, adiante. Direitos fundamentais e os estrangeiros. O respeito devido à dignidade humana não se excepciona por conta da nacionalidade. Restrições quanto aos direitos políticos e direito ao trabalho quanto aos estrangeiros não residentes. Bom, aqueles direitos intrínsecos ali da pessoa humana, como por exemplo direito à vida, à segurança, à saúde. Um estrangeiro não vai deixar de ser atendido num hospital público, não vai deixar de ter a segurança dele resguardada pelos órgãos de segurança pública, etc, etc. Mas ele pode ter restrições no que toca, por exemplo, aos direitos políticos. Um estrangeiro não vai poder chegar aqui e votar para presidente da República ou se candidatar a presidente da República. Determinadas restrições quanto ao trabalho, né, para ser um funcionário público quanto à questão de emprego seletista, eu não sei bem como funciona a sistemática. Mas para funcionário público, o estrangeiro é admitido somente em condições excepcionais, por exemplo, como um pesquisador numa universidade pública, etc. Mas ele não tem a mesma amplitude de possibilidades do que o brasileiro nato e naturalizado, né? São restrições, portanto, pontuais, que não chegam a atingir o núcleo da dignidade do estrangeiro.
12.3 Capacidade de fato e capacidade de direito. Capacidade de direito é a aptidão para ser titular de direitos e obrigações na ordem jurídica. Isso aí assiste a todos, irrestritamente, né? Basta ser pessoa, né, que você já tem capacidade de direito. Capacidade de fato é a aptidão concreta para o exercício de direitos, né? E aí temos as restrições de capacidade previstas no Código Civil, né? Salvo engano, houve uma alteração recente com a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e agora absolutamente incapaz é somente o menor de 16 anos, né? Ali o mental, a pessoa que tem algum problema mental e etc., ela vai ser sempre relativamente incapaz, então ela vai ter restrições para determinados atos, ou a restrição em determinada medida, né? Mas não uma restrição plena e absoluta como aquele menor de 16 anos. Então a capacidade de fato é a capacidade de exercício direto, né? Exercício do direito, e não simplesmente de ser o titular do direito. E a nota importante é a seguinte: toda limitação a incapazes deve ter por escopo a proteção destes, visando a melhor fruição do direito. Então, o menor de 16 anos, ele não é considerado incapaz. Essa consideração dele como incapaz não é um elemento que vem em prejuízo dele, é uma captis diminutio aqui em relação ao menor de 16 anos, porque ele é menos pessoa, ou ele tem uma dignidade inferior. Não é isso. Uma pessoa menor de 16 anos, ele não tem capacidade para, a princípio, em princípio, na verdade, que significa como regra, para, por exemplo, celebrar um contrato de locação, um contrato de compra e venda, comprar um carro, fazer um financiamento. Ele não tem discernimento suficiente para isso. Então, justamente para protegê-lo, né, da sua própria limitação intrínseca, é que o ordenamento jurídico estabelece essa incapacidade e, portanto, obriga ele, caso ele venha a praticar algum desses atos, que ele seja necessariamente representado por um adulto capaz, né? 12.4 Sujeitos passivos dos direitos fundamentais. Finalidade inicial: espaço de imunidade do indivíduo em face dos poderes estatais. Então, o sujeito passivo, a princípio, e vamos dizer, na concepção inicial dos direitos fundamentais, era sempre o Estado, né? Os direitos fundamentais eram, a princípio, na idealização originária, oponíveis, né, ao Estado, né? Era o sujeito se resguardando do Estado ou exigindo alguma coisa do Estado. Advento de crises sociais e econômicas, atuação positiva do Estado. Novas forças, por exemplo, grupos econômicos de peso, fazem incidir a mesma ratio da definição original. Senão, escaparia-se da arbitrariedade do Estado para cair em outra servidão. Bom, ali a primeira dimensão dos direitos fundamentais, puramente esse dever de omissão por parte do Estado, de abstenção do Estado, de não intervenção do Estado na esfera de autonomia, em determinada esfera de autonomia e de liberdade do indivíduo, né? Já com o advento das crises econômicas e sociais, surgiu a necessidade de uma atuação positiva por parte do Estado, né, para a correção de determinadas distorções existentes no plano fático, né? Conquanto houvesse uma igualdade, pudesse existir uma igualdade formal, uma igualdade jurídica, no plano fático haviam disparidades gritantes que reclamavam uma atuação positiva por parte do Estado, uma prestação por parte do Estado, por exemplo, conferir àquele sujeito pobre um direito à previdência social, um direito trabalhista, né, um direito a uma educação pública e por aí vai, né? As atuações positivas por parte do Estado. Também entra aqui a intervenção do Estado no domínio econômico, e inúmeras intervenções do Estado, né? E a ratio seria o seguinte: bom, no início o Estado, na primeira concepção, o Estado era a figura opressora, né? E já nessa nova concepção, por exemplo, os grupos econômicos poderosos
podem cumprir mutatis mutandis essa mesma posição opressora do Estado, né? Parece um discurso meio esquerdista e tal, mas a ratio que motiva é isso. Por exemplo, o patrão, ali o cara não tem opção, né? Não tem nenhuma opção de vida, então ele vai trabalhar ali 19 horas por dia para o cara e ganhar R$100. Né? Então o Estado estabelece uma correção, não, você vai pagar um salário mínimo para ele, você vai garantir, você vai pagar isso para ele, e a jornada de trabalho é essa e essa, e ponto. E o Estado impõe isso. Se você descumprir, você vai sofrer uma sanção. Né? Então, uma intervenção do Estado para garantir ali determinadas prerrogativas do sujeito desfavorecido ou mais fraco no plano fático ali das relações sociais. Né? Senão o sujeito, aqui nas notas, o sujeito escaparia da arbitrariedade do Estado para cair numa outra servidão. Vamos adiante. Dimensão horizontal. Dimensão horizontal dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são valores básicos da ordem jurídica e social, que devem, portanto, ser aplicados em todos os setores da vida civil, no que for compatível. Então, o respeito à vida, respeito à segurança, né, e etc., é um valor que não é um valor propriamente da relação Estado-cidadão, mas é um valor da sociedade em geral, né, que deve ser observado, portanto, em todos os campos da vida civil, inclusive na interação entre dois particulares. Né? Aqui, tensão dialética com o princípio da autonomia da vontade. Não há dignidade humana sem poder de autodeterminação. A liberdade de se vincular pode acarretar restrição a direito fundamental. Há que se averiguar, contudo, se houve efetiva liberdade contratual ou se havia uma assimetria na relação, quando a análise será mais rigorosa. Bom, então há aqui uma tensão dialética. Né? O Estado intervém para garantir a dignidade da pessoa humana, só que não há que se falar em dignidade da pessoa humana sem poder de autodeterminação da pessoa. Como é que eu tenho dignidade se eu não tenho liberdade para me autodeterminar, para decidir os rumos da minha vida, para decidir os meus caminhos, se eu não tenho liberdade? Né? Sem liberdade não há dignidade. Né? Então há uma tensão entre essa intervenção do Estado, que vai tolher a liberdade em alguma medida, e a dignidade humana, que pressupõe a liberdade para que possa existir. Né? Então, mais ou menos um critério ou um termômetro seria o seguinte: né? A liberdade de se vincular pode acarretar restrição a direito fundamental. Bom, vamos supor, o sujeito pode se engajar numa determinada atividade que vai colocar a vida dele em risco. Né? Um exemplo. Ou que vai desgastar a saúde dele, né? Ou que vai expor ele e vai aviltar em alguma medida a intimidade dele ou até a honra dele. Né? E aqui há que se averiguar, contudo, se houve efetiva liberdade contratual ou se havia uma simetria na relação. Quer dizer, se o sujeito realmente ele decidiu por aquela restrição, impor essa restrição a ele mesmo, de maneira livre, quer dizer, eu estou livre conscientemente, não há nenhum elemento de coação ou nenhum elemento de pressão externa que esteja viciando a minha vontade, ou uma disparidade fática entre mim e entre o sujeito e a pessoa com quem ele está negociando. Né? Se houver, se por acaso existir essa assimetria, por exemplo, numa relação de consumo, né, o consumidor está numa posição mais desfavorável ali em relação ao fornecedor. O fornecedor ele tem todas as informações sobre o produto, por exemplo, né, tem todos os dados técnicos sobre o produto, e o consumidor não. Né? Na relação de trabalho, né, o sujeito ali está numa situação de desvantagem em relação ao patrão. Né? Naturalmente uma condição de subordinação. Né?
Então, nesses casos em que há uma assimetria na relação, a análise quanto à pertinência da intervenção será mais rigorosa. Então, quer dizer, tem uma probabilidade maior de o Estado intervir nessas relações em que há assimetria do que nas relações em que há liberdade. E aí se resguarda a autonomia plena do sujeito. Então, seria o seguinte: se há, de fato, liberdade para que o sujeito possa impor a ele mesmo essa restrição de direito fundamental ou acordar essa restrição, o Estado, a princípio, não deve intervir. Agora, se o sujeito está sofrendo, aqui vou usar o termo coação no sentido bastante amplo, no sentido de um elemento externo que vai viciar em maior ou menor medida a vontade dele. Se há esse elemento externo que vicia a vontade dele, o que se dá notadamente quando ele está lidando, quando ele está negociando, né, ou lidando com uma pessoa que está numa posição de superioridade em relação a ele, então o Estado intervém para assegurar a dignidade daquele sujeito desfavorecido ou sujeito hipossuficiente, né? Há uma ação corretiva por parte do Estado para igualar juridicamente essa situação que faticamente vai tornar desigual a posição jurídica. Vai parecer que o sujeito hipossuficiente vai ter muitas vantagens em relação à contraparte, mas na verdade isso vai servir para igualar a desigualdade que existe no plano fático, né? Seria isso. Meus caras, deu meia hora de aula. Vamos parar por aqui. Ou não, só esticar, só terminar esse assunto, então, das assimetrias e da liberdade contratual. O pressuposto da liberdade contratual é a igualdade das partes. De outra forma, o elemento determinante da assimetria acaba por viciar a paridade de armas na negociação, né? É a síntese do que eu acabei de falar, eu vou repetir aqui. O pressuposto da liberdade contratual é a igualdade das partes. Só se pode falar em liberdade contratual se o sujeito de fato tem uma vontade livre e não viciada pela própria substância ali, pelas próprias condições ali da negociação. De outra forma, o elemento determinante da assimetria, quer dizer, no caso ali, por exemplo, da relação de consumo, o conhecimento do fornecedor e desconhecimento do consumidor a respeito dos dados técnicos do produto, acaba por viciar a paridade de armas na negociação, né? O entendimento da incidência de determinado direito fundamental numa relação privada depende da ponderação entre este direito fundamental e a autonomia privada à luz do caso concreto. Então, é o seguinte: o entendimento da incidência de determinado direito fundamental numa relação privada depende da ponderação entre este direito fundamental e a autonomia privada à luz do caso concreto. Então, você vai pegar o caso específico e verificar se a dignidade vai ser a dignidade da pessoa humana vai ser resguardada, vai ser mais resguardada com a abstenção do Estado, preservando, portanto, a autonomia das partes, que é uma das dimensões da dignidade da pessoa humana, ou com a intervenção do Estado, que vai tolher, em alguma medida, a autonomia das partes, ou que, na verdade, vai suprir essa autonomia que já estava ab início viciada, né, pela assimetria natural das relações. E isso é sempre uma análise feita no caso concreto, né? Teorias. Eficácia direta ou imediata, notadamente nas hipóteses de assimetria. Eficácia indireta ou mediata. Aplicação dos direitos fundamentais na esfera privada implicaria ingerência indevida do Estado e o incremento do seu poder. Resguardo da autonomia e do livre desenvolvimento da personalidade. A aplicação dos direitos fundamentais se daria por meio de cláusulas gerais do ordenamento civil, ordem pública, boa-fé, etc. Brasil. Atos legislativos. Direitos do consumidor, trabalho, cláusulas gerais de direito privado.
Interpretação e aplicação. Aplicação direta. Bom, seria o seguinte, a aplicação direta seria, na resolução, vamos supor, de uma lide, pegar diretamente o direito fundamental e fazer, olha, eu estou procedendo à correção dessa assimetria aqui, em função, por exemplo, do princípio da dignidade humana positivado aqui no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Ponto. O fundamento jurídico direto é a Constituição, para a intervenção do Estado na hipótese concreta. A eficácia, essa seria a eficácia direta ou imediata. A eficácia indireta ou imediata seria a valoração desses direitos fundamentais quando o ordenamento jurídico civil permitisse. Quer dizer, quando no próprio ordenamento jurídico civil há ali uma cláusula geral, por exemplo, ordem pública, boa-fé, etc. E aí, se valendo dessas cláusulas gerais, os direitos fundamentais, eles, na verdade, teriam como veículo essas cláusulas gerais. Então, eles só poderiam incidir em situações em que incidissem normas que contivessem cláusulas gerais. E essas cláusulas gerais seriam um veículo o veículo para os direitos fundamentais. Seriam por meio das cláusulas gerais que os direitos fundamentais incidiriam nos casos concretos. O fundamento, portanto, jurídico na espécie não seria propriamente, diretamente constitucional, extraído direto do direito fundamental, mas seria a cláusula geral da lei que rege propriamente aquela relação civil determinada, né? Isso seria uma medida de resguardo da autonomia e do livre desenvolvimento, né? Seria a eficácia indireta ou imediata, ela tem um viés de resguardar o máximo possível a autonomia, né? Ela restringe, portanto, a eficácia dos direitos fundamentais a determinadas hipóteses pontuais. E a eficácia direta ou imediata não, ela permite a invocação direta do direito fundamental, independentemente de haver uma brecha para isso na lei civil que regulamentaria o caso concreto, né? No Brasil, há, por exemplo, atos legislativos que determinam a princípio já determinam a priori essa intervenção do Estado, por exemplo, nas relações de consumo, nas relações de trabalho. Não há igualdade entre as partes, né? Já naturalmente estabelece ali normas que vão favorecer o consumidor, favorecer o trabalhador, né? No Brasil também, as cláusulas gerais de direito privado, né? A ordem pública, boa-fé, né? Que vão balizar tanto a interpretação de todo o ordenamento jurídico civil, quanto a aplicação também quando tiver consignado diretamente na norma, ali no dispositivo legal, tiver lá em atendimento à boa-fé e pau, né? Mesmo que não esteja ali no dispositivo de direito civil, que ele, por exemplo, uma menção concreta à boa-fé, a boa-fé vai balizar a interpretação daquele dispositivo civil. É um princípio de interpretação, né? E o Supremo também admite a aplicação direta dos direitos fundamentais. Um caso emblemático é justamente o caso em que foi julgada uma expulsão de uma associação civil sem direito de defesa, né? Simplesmente na Assembleia lá convencionaram que iam expulsar o sujeito e acabou, está expulso, né? Isso aí, uma associação privada, particulares envolvidos, em tese não haveria nenhum elemento estatal ali, né? O sujeito prejudicado, o expulso, recorreu à justiça e o STF disse não. Aqui o direito constitucional ao devido processo legal, que abarca necessariamente a ampla defesa e o contraditório, ele incide nessa relação particular. Então vocês só podem expulsar esse associado se conferirem a ele
o direito ao devido processo legal em pelo menos uma medida mínima, pelo menos a ampla defesa. Ele tem que ter no mínimo o direito de defesa, né? Então, houve, portanto, uma incidência direta de um direito fundamental numa relação entre particulares. Bom, pela aula de hoje é isso, meus caros. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos.